você usa a TIR para fazer análise de viabilidade de uma incorporação imobiliária, eu vou te mostrar por que que isso é um problema e como que você resolve esse problema. Então, o que que acontece? O investimento convencional, você tem um fluxo bem simples. Você coloca dinheiro no começo e recebe depois. Então, por exemplo, você comprou um terreno, você pagou R$ 500 mil lá no início e você vai vender por 850 mil. Você tem uma mudança única de sinal, ele fica negativo e depois positivo. Nesse caso, a TIA ela funciona perfeitamente. Só que na incorporação é diferente. Você compra o terreno, aí tem as entradas dos clientes, tem a obra rolando ao mesmo tempo, lá na frente tem a entrega das chaves. Então, esse fluxo que fica oscilando, ele quebra a TIR. Esse entre e sai, positivo e negativo, ele quebra a TIR. Por quê? A TIR ela funciona tentando encontrar uma taxa que equilibra todo esse fluxo. E quando esse fluxo ele oscila várias vezes, pode existir mais de uma taxa que resolve essa conta. E aí o que acontece? Matematicamente, todas as taxas estão corretas ao mesmo tempo, porque elas equilibram o fluxo. Só que a depender do software, do algoritmo que você está utilizando, ele pode te devolver uma dessas taxas e ele não vai te avisar qual que é. Então o que acontece? No mesmo fluxo, você pode ter várias tiers diferentes. Pode ser 50, pode ser 18, pode ser 35. Ele vai te devolver e não vai te falar qual que é. E o segundo problema principal é o quê? A TIR, ela pressupõe que o seu dinheiro que vai entrar no meio desse fluxo, todas as entradas, elas estão sendo reinvestidas à própria taxa da TIR. Então o que acontece? Se ela deu 50% ao ano, como esse exemplo aqui, ela está assumindo que cada real que vai vir para o caixa, né, cada entrada de R$ 1 aí, do seu fluxo, ele vai ser reaplicado a 50% também, que na verdade não acontece nunca na realidade. E isso vai inflar o seu resultado. Então por isso que a TIR mente para você. É aí que entra a MTIR, que é a taxa interna de retorno modificada. O que ela faz? Ela separa esse problema em duas taxas que você vai definir. Então, você vai definir a taxa de financiamento do projeto, ou seja, o custo de capital para saídas, e uma taxa de reinvestimento, que é um retorno realista ali dentro do caixa positivo que vai ser gerado nesse projeto. São as entradas superando as saídas. Né? Para gerar um caixa positivo, você vai definir uma taxa de reinvestimento bem conservadora ali para ele assumir nessa conta. E aí o que acontece? Com essas premissas declaradas, o resultado vai ser sempre único, honesto, não vai ter nenhuma surpresa. Então vamos ver na prática o que acontece. Olha só, olha o fluxo de caixa que a gente tem da incorporação. Então você tem negativo, positivo, negativo, 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 positivo, positivo. Tem inversões de sinais em vários pontos desses 24 meses. Né? Você consegue reparar isso bem aqui no gráfico. E aí o que acontece? A TIR está nos retornando 52,3% ao ano, é um excelente resultado. Só que olha a diferença da Emitir, que assume a taxa de financiamento e reinvestimento. Olha quantos pontos percentuais ela cai. Nesse empreendimento fictício que a gente montou, ainda é um excelente resultado, né? Dependendo da sua taxa de atratividade. Só que você já pensou se a TIR tivesse dado aqui 35% e a sua Emitir implícita, né, que você não calculou, tivesse dado 17, 16%, você talvez não teria dado o passo correto em prosseguir com esse projeto, assumir esse risco. Né? Claro que tudo depende do seu custo de capital, depende da sua taxa mínima de atratividade, etc. Então, assim, a taxa interna de retorno, a TIR propriamente dita, ela não é errada. Ela funciona bem em um fluxo de caixa convencional, mas na incorporação você sempre tem que usar a emitir, declarando as suas taxas de financiamento e investimento, taxas conservadoras, e aí você vai conseguir tomar uma decisão mais racional e mais concreta ali, se você prossegue ou não com o projeto, tá? Então deixa o like se foi útil esse vídeo para você, se inscreve no canal e até o próximo conteúdo.